Tanto que o Grupo Pereira ele é um case em inúmeros pontos. Ele foi o primeiro varejista do Brasil a ganhar uma certificação canadense, Age Friendly, amigo da uma campanha de combate ao etarismo, pela sua empregabilidade de profissionais com mais de 50 anos de idade. Enquanto na maioria dos varejistas o percentual de profissionais com mais de 50 anos de idade fica entre 3% e 5%, hoje no Grupo Pereira já está beirando os 17%, 18% do quadro de colaboradores com mais de 50 anos de idade. Então, de fato, existe um incentivo e uma valorização desses profissionais. E é muito legal de fazer essas pautas, né? Porque todos os anos a gente faz pauta disso, e quando vai divulgar feirão de empregos, a gente menciona essas vagas, a oportunidade para esses profissionais com mais de 50 anos. É muito legal eu ir lá, enquanto assessoria de imprensa, na loja, e entrevistar essas fontes, entrevistar esses personagens, pessoas com 75 anos de idade, pessoas com 80 anos de idade, que já estavam paradas, muitas delas, outras já estavam aposentadas, ou pessoas precisando trabalhar com dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho, e pessoas que não tiveram nenhum estudo. Tem um caso bem legal que a gente explorou, é mal de falar, né, tadinha da dona Lúcia, mas a gente já aproveitou muito o caso dela. Ela trabalha na loja do Forte Campeche. Ela é uma colaboradora do Forte. Operadora de caixa. Ela vendia Trimania no estacionamento do Forte Campeche. E ela precisou fazer uma viagem para o Rio de Janeiro em função da saúde da filha dela. Ficou umas 2 semanas fora, se eu não me engano. Ficou um tempo fora. E quando ela voltou para Floripa, ela tinha perdido o posto de trabalho dela. Tinha uma pessoa no lugar dela lá já vendendo a Trimania. Só que o então gerente daquela unidade, o Ricardo, conhecia ela. Ela era uma figura conhecida. Estava sempre ali no pátio da loja, né? Simpática, querida por todos. E ele falou, dona Lúcia, venha fazer uma entrevista. Mas como eu vou fazer? Operar um caixa? Eu nunca mexi no computador, nunca fiz nada. Vem fazer a entrevista com a gente. Tá lá no Forte Atacadista Campeche há pelo menos 5 anos que eu saiba, já empregada. Feliz da vida. E é muito legal de ver esses profissionais com essa faixa etária, o prazer deles trabalhando, sabe? A satisfação deles estarem trabalhando. Tem casos, e não só a dona Lúcia. Chega a ter um sentimento de gratidão, provavelmente. De gratidão, mas não é só o caso da dona Lúcia, que de fato era uma pessoa que estava precisando muito. Tem casos, eu já entrevistei pessoas lá para pautas que a gente precisava montar, psicóloga aposentada, muito bem aposentada, ela chegou a me falar o valor da aposentadoria dela, mas que ela falou, Davi, eu opto por vir trabalhar porque eu não quero ficar em casa. Meus filhos estão criados, muito bem criados, está todo mundo bem, muito bem, graças a Deus. Eu não quero ficar em casa. Já me aposentei na minha área e estou muito feliz aqui, porque aqui eu interajo com o público. Eles são felizes da vida. Diferente da geração Z, que está só reclamando lá do excesso de trabalho, disso, daquilo. Da pressão. Eles estão felizes da vida trabalhando. Então agora vamos começar nos pratos? Vamos começar. Botei um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite. Gosto, sempre que a gente está falando de risoto, não uso. Tem gente que usa manteiga só para finalizar, já gosto de começar usando manteiga. Não uso manteiga sem sal para cozinhar, para mim isso é balela. Gosto de manteiga com sal. Com sal para ajudar, para deixar gostoso. Esquentar um pouquinho. Então, primeira carninha. Já tá quente. Em tempos de NR1, Davi, o que isso... Posso abrir o vinho para nós? Pode, por favor. O que isso gera em termos de demanda um profissional da tua área? Qual a preocupação hoje em dia das empresas nesse sentido, da comunicação como um todo, né? Porque o trabalho de um profissional de comunicação, ele não é só para fora, né? Não. Ele acaba ajudando a empresa como um todo, né? Daí depende, Rodrigo, para que a gente é contratado, né? Na maioria dos casos, a gente não atua na comunicação interna, né? Sim. A gente é demandado, pegando novamente o exemplo do Grupo Pereira ali, do donos do Forte Atacadista, lá em São Paulo fica a boa parte do comercial e também fica a comunicação corporativa lá. E nós, assessorias de imprensa, em cada regional tem uma assessoria de imprensa, eu respondo por Santa Catarina, mas tem agência no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, eles têm assessoria em todos os 7 estados onde eles estão presentes. Tem que ir falando aqui, botei salzinho, pimenta. Salzinho, pimenta. Eu não tô achando, eu abri aqui, vai ficar pro erro de gravação,
vai ficar por erro de gravação ou Esquecemos de procurar. saca-rolha, não tô achando. Mas eu vou aqui, enquanto a gente vai fazendo, vai deixar gravando mesmo e Deixa pra procurando. beber depois. Que a gente está num lugar novo, um espaço novo, esse espaço lindo que depois, provavelmente, a gente vai mostrar para vocês no vídeo também. A Fran e o Rogério vão mostrar. Ó, já comecei aqui errado, tá, gente? Porque na minha cabeça eu queria ter botado a carne aos poucos, justamente para ela não criar tanta água. Ah, é? Eu queria ter refogado aos poucos, para deixar ela ficar bem fritinha. Mas agora foi assim. Então, gente, como vocês viram, não era para ter juntado essa água toda, porque eu, Tansi, esqueci. Era para ter colocado a carne aos poucos, né? As tirinhas de carne aos poucos. Daí não teria juntado essa água toda. Mas agora, vamos deixar secar um pouquinho. Em seguida, a gente reserva essa carne para voltar com ela só na finalização do risoto. Acho que precisa mais um tempo, Rodrigo? Aí o mestre da cozinha é tu. Hoje eu só vim para comer. E beber. Ó, Saúde. acho que eu botei muito aqui, mas se a gente vai beber tudo mesmo. Delícia. Davi, quer que corte essa cebolinha? Aceito, por favor. Como é que tu quer que corte? O Gana Padano também acho que a gente pode ralar. Não precisa ser mega raladinho, mas Tá. Como é que tu quer que corte aqui? bem fininho. Bem fininho, exigente ainda, gente. Exigente. Vai dar bronca ainda se eu fizer errado. Porque tem que ficar bonitinho esteticamente. Então tem que ser bem miudinho, Isso. só pra dar trabalho. Mas eu tava falando ali da estrutura do Grupo Pereira, né? Que nós, Aham. assessorias de imprensa, somos subordinados à comunicação corporativa. Então, lá na comunicação corporativa, que sim, eles têm esse olhar 360, onde olha desde a comunicação interna até para questões de ESG, né? Então, nós, assessoria, já somos brifados do que a gente pode ou não comunicar e de como pode. Claro que a gente palpita, faz reuniões quinzenais, a gente está sempre em contato, mas a gente não interfere em questões de comunicação interna, sabe? Mas que acaba ajudando a criar um conceito de raciocínio e de objetivo de comunicação, né? Sem dúvida. E falando da Paz e Lima, quais são os serviços que exatamente são feitos ali? Às vezes a gente de fora tem um conceito, né, desviado, assim, um conceito equivocado do que é a função de um jornalista, o que é a função de um assessor de imprensa, como é que funciona esse mundo, né? Uhum. E me explica para nós, assim, como é que funciona esse mundo? Então, Rodrigo, na assessoria de imprensa, Tá bom aqui? muita gente... Tá bom, tá ótimo. Muita gente não sabe, aliás, vários colegas de assessoria de imprensa comentam, meu pai até hoje não sabe o que eu faço. Lá em casa não é diferente. Na assessoria de imprensa nada mais é do que a gente fazer a ponte entre empresa ou profissionais liberais, marcas, né? Todo mundo é uma marca hoje em dia. Então, se hoje tu, Rodrigo Fontoura, quiser ter uma assessoria de imprensa, a projetar o teu nome ou uma marca atrelada a ti, tu pode ter. E a assessoria de imprensa vai fazer esse meio de campo com os veículos. E os veículos, diferente do que muita gente pensa, que estão acabando, pelo contrário, eles só aumentam, né? Agora, tu é um veículo. Hoje a gente está aqui num veículo, né? O menu do líder é um veículo, é um meio de comunicação. O veículo é tudo que leva a minha marca para as pessoas verem, é isso? Não, veículo é todos os canais de mídia, né? Tá. Todos os canais de E mídia. todo tipo de mídia, Se seja antes- ela digital, Se antes a física. gente só tinha jornal, revista, TV e rádio, hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades. Tanto é que numa recente pesquisa em Floripa sobre quais as principais mídias as pessoas consumiam para se informar, vou obrigado a colocar entre aspas, o perfil Floripa Mil Grau ficou em primeiro lugar na frente de veículos tradicionais, né? Na frente de portais tradicionais vinculados às principais emissoras do país. Então, a assessoria de imprensa faz esse papel. Vou voltar a falar do Rodrigo. O Rodrigo vai lançar um curso. O Rodrigo montou uma palestra. O Rodrigo vai desenvolver uma mentoria para empresários.
E vai ter uma imersão nesse fim de semana. Eu já tá falando todo o meu projeto, gente. Eu não tenho Vai mais ter novidade pro próximo programa daí. Ele vai ter uma imersão no próximo fim de semana com empresários no Colção do Santinho. Vou? Tô chutando, tô levantando. A assessoria tem que ficar... Eu já ia olhar na agenda. A agora, assessoria, acho que aqui a gente já pode desligar essa carne e reservá-la em algum outro espaço. Onde será que a gente pode reservá-la? Mas eu vou usar a mesma panela. Pode ser um prato fundo. Eu Aqui, ó. não pegar aqui. É? Será que cabe? Cabe. Aqui é assim, galera. É ao vivo. Isso. É no improviso. Ou preferes um maior? Aqui vai. Tá. Que eu prefiro usar essa mesma panela, tanto pelo Pega tamanho. o gostinho, né? Já tá com gostinho, né? Deixa aqui reservado. Olha só que bonitinho. Ó. Só assim já tá bom, né? Oxi. Mas como a gente não é low carb, a gente vai entrar com carboidrato aí, né? Pra dar um up. Isso aqui com queijinho picado assim, o vinho já fica legal pro caramba. É verdade. Então, ele levantei algumas possibilidades de pauta pra gente trabalhar pro Rodrigo, por exemplo. Né? O que a assessoria de imprensa faz com isso? A assessoria de imprensa tem a missão de identificar na rotina do seu assessorado, né, do seu cliente, independente do porte dele. Eu atendo desde o cliente de pequeno porte a cliente de grande porte, desde uma confeitaria em Florianópolis, a Júlia Xerém, que eu comentei contigo, ao Grupo Pereira, que é o 7º maior grupo supermercadista do país. Ou seja, o trabalho é totalmente diferente, né? Estratégias totalmente diferentes. A nossa missão é encontrar no dia a dia desse cliente o que ele executa, de uma viagem que ele fez, de uma certificação que ele conquistou, de um curso que ele vai lançar, de um produto, serviço, etc, etc, transformar isso em notícia. E como que a gente transforma isso em notícia? A assessoria dá uma roupagem que ele acredita que isso vai deixar com apelo jornalístico para embalar isso da melhor forma e enviar como sugestão para um podcast, enviar como sugestão para um portal de notícias publicar um artigo assinado pelo Rodrigo, enviar para um colunista de um jornal publicar a nota que vai comunicar sobre a mentoria que ele vai realizar fim de semana. E não tem nada a ver com publicidade e propaganda. Não tem nada a ver com Isso publicidade. é posicionamento. A assessoria de imprensa vai em busca de mídia espontânea, que é o oposto de publicidade, né? Publicitários nos olhos muitas vezes com cara torta, né? Porque enquanto eles querem convencer o cliente a pagar por um espaço, por um outdoor, por um anúncio no jornal, por um spot na rádio, por um comercial na TV, a gente quer o contrário. A gente quer posicionar aquele cliente como notícia, trazendo informação de valor, né? Então, a partir do momento que eu assessoro o 7º maior grupo supermercadista do país, que só no ano passado faturou quase 18 bilhões no país, sendo um grupo catarinense, isso é notícia. Isso é notícia para a coluna de economia, para jornalista que cobre editoria de economia, negócio, empreendedorismo. Né? Então, tem inúmeros veículos interessados em cobrir e noticiar isso. Né? Quantos empregos eles geram. Né? Quando eu comecei a atender há 12 anos exclusivamente a rede Forte Atacadista, eles tinham 18 lojas. Hoje eles têm 77 lojas só do Forte Atacadista. Somando com as outras redes, varejistas que são do mesmo grupo, já são quase 120 operações de varejo no país. Vou pegar nessa panela aqui e vou abrir o caldo. O caldo é naquela lá. Que a gente vai regá-lo com concha para ir regando o arroz do risoto, né? Entendi. Então deixa eu ligar aqui esse lado. Só cuida disso aqui. Que aqui eu não tô na assessoria de imprensa, gente, mas tô na assessoria de fogão, entendeu? Isso. E aqui tem 1 litro exatamente. Para nossa receita a gente vai usar mais ou menos 1 litro. É o suficiente. Lá em casa, no dia que eu fiz o teste, eu fiz mais, porque eu sempre faço para sobrar, né? E eu não tava É sozinho. engraçado que ele nem convida a gente pro teste, pra gente poder avaliar. Não, entendeu? porque vai que Tem desse um tudo segundo errado. momento. Vai que desse tudo errado. Que eu Lá falo- eu usei 2 caixas, mas eu achei demais. Eu vou confessar uma coisa aqui. Uma das coisas que me fez criar esse programa é a oportunidade de comer. De provar comida boa. Então lá no caldo, já ligasse ali o caldo? Já. Tá. Eu vou acrescentar um pouco desse tempero que eu falei pra vocês também. Eu acho que ele desligou. Deixa eu ver. Que, repetindo, só tem coisas naturais. Cebola, páprica, alho, alecrim, salsa, tomilho, pimenta do reino.
Eu vou botar um pouquinho também. Deixa eu ver se ele ligou aqui. Tá bem cheiroso, ó. É mesmo? Botei aqui então 1 litro do caldo, 1 litro inteiro. Botei mais o nosso temperinho ali que eu trouxe. E para não deixar ele tão concentrado, eu botei um pouco de água aqui dentro. Para dar uma clareadinha e ele não ficar tão forte. Agora a gente tampa e deixa ele ferver. Já botei manteiga. Vou botar mais um pouco de azeite. Pode abrir o arroz ali pra gente, por favor? Bora. Então vamos lá, botar essa manteiga. Botei manteiga, um pouquinho de azeite. Tá. Agora eu vou entrar com alho poró. Fechou, ó. O arroz está aberto. Vamos medir uma xícara aqui pra mim? Uma xícara. Ou será que começa aqui mesmo? Pode ser também. Primeiro vamos refogar. Tem uma menorzinha aqui, ó. Não sei se tu quer uma menorzinha ou maiorzinha. Não, vai ser uma maiorzinha. Maiorzinha. Eu optei pelo alho poró, que ele tem um toque mais adocicado, mais delicado. Mas quem não gosta pode usar a cebola também, claro. Tá. Esse cheirinho do alho poró é tudo, né? Muito bom, né? Voltando ao nosso assunto. Eu tava falando da assessoria de imprensa, né? Até mencionei o Rodrigo, você como possível cliente. O que a gente faria, né? Já tô aceitando a proposta, né, cara? Pagando bem, né? Diferente do que muita gente fala, até muitas assessorias de imprensa, eu diria que de 2012 em diante, assim, 2015 até, muita assessoria de imprensa começou a se ver. O mercado entrou em crise, obviamente, né? A imprensa entrou em crise ali uma época bem forte, onde os veículos estavam meio perdidos com a queda de assinantes de jornal impresso, com a divisão da audiência dos meios tradicionais com a internet. Teve esse momento de fato de pânico. E que daí o que a gente foi percebendo no mercado? Já vou adicionar o arroz arbóreo aqui, tá, gente? O que eu fui percebendo no mercado aqui em Florianópolis, principalmente? Muitas agências antes focadas exclusivamente na pitadinha de sal, focadas em assessoria de imprensa, que é o que eu sigo sendo, achavam que não iam fechar as portas se não começassem a abraçar outras soluções. Começaram a oferecer inbound marketing, também produzimos conteúdo para rede social, também fazemos site, também fazemos tráfego pago, que está super em alta, né? Falar que faz tráfego pago. Todo mundo começou a adicionar uma lista infinita de soluções no seu portfólio, né? Mas na prática, o que a gente vê é que boa parte dessas agências ou não emplacaram muito nesse formato de comunicação integrada, na qual eu entrego todas as soluções que o meu cliente precisa, ou como o próprio mercado vai se movimentando, quem já era referência em marketing continuou se posicionando e crescendo na sua área, e quem já era referência em comunicação empresarial, né, principalmente jornalistas que faziam esse trâmite de fazer comunicação empresarial, de fazer relacionamento com a imprensa, né, visando esses espaços de mídia espontânea, naturalmente eles continuaram sendo procurados por isso. Então o que a gente vê hoje em Florianópolis? Sim, existem agências que entregam várias soluções? Tem, mas posso te afirmar que 70% dos serviços pelos quais eles são procurados segue sendo assessoria de imprensa. Agora tu me gerou uma dúvida. O empresário em geral, e hoje em dia cada vez mais, tem se buscado a especialização, né? O nicho, né? É uma palavra muito em voga, o nicho. Esse mercado de assessoria de imprensa, ele tem isso também de tu trabalhar focado ou é meio clínico geral? Tu diz de atender áreas específicas? Áreas específicas ou mercados específicos? Tem, né? sim. Por exemplo, tu atende o Grupo Pereira, que é um varejista, né? Só de eu optar para Paz e Lima, em dar alguns passos para trás, entre aspas, e hoje me posicionar como uma agência boutique especializada em assessoria de imprensa, eu já me considero nichado, que a grande parte delas, como eu te falei, oferece outras soluções também. Mas sim, tem assessoria de imprensa que só atende clientes da área de tecnologia. Hoje, a maioria dos meus clientes ou é de saúde, ou é varejo, mas tem muita coisa que surge, né? Porque
como eu não sou daqui, eu sou de Santos, não já te contei? Não. Eu sou de Santos, mas eu me considero manezinho porque... Eu ia falar agora, não dá pra saber que é de Santos, não tem sotaque nenhum, não tem jeito. Não, eu moro aqui desde pequeno, ó, temos Só que falta falar oi, 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 oi. Não é? baixar Bem mané assim, não. Ó, Falta isso. só tem que me concentrar aqui um pouquinho, Rodrigo, porque senão vai mas perder. Não tem problema, todo mundo no programa tem essa situação. Enquanto fala e presta Ó, atenção agora na a gente vai comida, botar se o perde. equivalente a uma taça de vinho branco. Já meio que passou o ponto do arroz aqui. Ok. Tem até um barulhinho. E depois dessa entrada do vinho branco, a gente vai começar a entrar com um caldo. Só ajuda aqui, Rodrigo, que baixa as temperaturas dos dois. É assim mesmo? Tá indo simultâneo, tá vendo? Aham. Eu acho que porque a panela tá pegando lá, porque ela é maior. Não sei, mas Porque tô tentando interpretar aqui. a partir do momento que enxugar aqui, eu dar uma reduzida aqui nesse vinho, eu já vou ter que começar a entrar com caldo, né? Mas não tem problema, o caldo pelo menos já é um caldo pronto, né? Então, entrando naquela situação do nicho ali, então o nicho é importante também nesse segmento. Eu acho bem interessante, tá? Tem crescido cada vez mais. Não somente para agências, os próprios veículos têm nichado. Hoje a gente tem um monte de veículo nichado que só noticia tecnologia, tem veículo, Era a minha próxima pergunta. tem veículo que só noticia economia, tem veículo que só noticia pauta de inovação, tem veículo que hoje em dia só noticia sustentabilidade. Então não posso publicar em qualquer lugar, tem que saber exatamente onde colocar o nome da marca. Depende da tua pauta, não depende só da tua marca, depende da tua pauta do momento, né? Eu posso ter com o mesmo cliente, no momento, uma pauta que interessa para um veículo de tecnologia, como eu posso ter num momento o mesmo cliente que faça sentido uma pauta de sustentabilidade. Daí cabe para outro tipo de veículo. Né? Perfeito, perfeito. Então, assim, hoje em dia, o trabalho do assessor de imprensa só aumentou, não diminuiu. Mercado tem, né? E nunca foi tão importante estar bem posicionado nos lugares certos, né? O que eu percebo bastante da tua fala, assim, é que a gente vê muito em filme isso, né? O assessor de imprensa é aquele cara que é chamado na hora do problema, né? Da crise. Porque a gente sempre ouviu no Jornal Nacional, assessor de imprensa de político, assessor de imprensa de time de futebol, né? Assessor de imprensa... É só na hora da bomba. Só na hora da bomba, que a assessoria tem que emitir a nota para se posicionar, né? Mas engraçado que pelo que fala, o trabalho maior da assessoria, sei lá, vou arriscar aqui um número, 95% não é a crise. É esse preparo, essa criação de marca, essa robustez, né? Sim, se a empresa nos permite, né, dentro de um cenário ideal de atendimento, a assessoria de imprensa, ela tem que entrar em muitas outras gavetas antes de estar pulverizando notícia para ser publicada, né? Os resultados de uma assessoria de imprensa são muito além dos links que ela conquistou para aquele cliente naquele mês, né? Ele tá... por isso que eu mencionei, se a empresa nos permite, é porque nem toda a empresa nos dá liberdade de atuar de forma estratégica, infelizmente. Né? Tem empresa que pega e nos coloca ali embaixo da gavetinha do marketing e fala, vocês vão produzir tudo, pautas com base no que o marketing brifar. Infelizmente, acaba engessando bastante nosso processo, nosso trabalho, e limitando a possibilidade do trabalho da assessoria, né? Porque nós, enquanto assessores de imprensa, com a graduação em jornalismo, principalmente, a gente tem um olhar do que tem potencial para ser notícia ou não, né? E muitas vezes o profissional de marketing não. O profissional de marketing está focado em vendas, né? Marketing tem foco em vendas. Então, ele vai querer que a assessoria de imprensa faça barulho, produza release, nota, artigo, do que ele está divulgando, do que ele quer divulgar, que são as campanhas. Vou te dar um exemplo, tá? Tem uma imobiliária de Florianópolis que eu estou atendendo no momento. E o marketing quer que eu divulgue uma ação interna deles para engajamento dos corretores. Tá. Eu falei, dá de divulgar? Dá. A gente vai transformar isso numa notícia, dar um jeito, dar uma cara interessante, e vamos conseguir alguns espaços. Mas é só isso que a assessoria de imprensa pode entregar para uma imobiliária? Claro que não. Então, por isso é muito delicado deixar um assessor de imprensa subordinado exclusivamente a alguém do marketing dentro da empresa. Porque essa pessoa do marketing vai ter sempre esse olhar
viciado, não viciado é uma palavra pejorativa, É que é o foco direcionado do marketing. para o marketing, direcionado para a venda. E a gente quer trabalhar algo que está acima disso, que é a autoridade, reputação, construção de marca, né? Que é aquilo que a gente falou lá no começo do papo, que é o que dá de fato base para uma empresa, né? Solidez, né? Longevidade, né? Então, o nosso trabalho, nosso objetivo principal não é vender. Né? Acontece direto, tá? Seja bem-vindo sempre. As soluções em portaria eletrônica da Orcegups vão transformar a sua rotina com segurança e conforto. Gestão de acesso de pessoas e veículos, redução de despesas de portaria em até 80% e suporte 24 horas na maior central de monitoramento do país, com agilidade no atendimento. Cuidar de mais de 1 milhão de vidas todos os dias é o nosso compromisso. Orcegups, atentos a tudo, o tempo todo.